Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E eu quero falar hoje de dois filmes alemães da década de 2000. Então haverá spoilers e se você ainda não assistiu, corre, assiste e depois volta e assiste o vídeo. Ou simplesmente assiste e se você gostar das premissas dos filmes, você pode ver depois. Porque não são filmes em que eu contar a trama vai fazer qualquer diferença. Porque a trama deles é assaz discutida em vários outros meios e em várias outras análises. Então, eu quero falar de Adeus Lenin e A Vida dos Outros, que são dois momentos de construção da memória sobre a Alemanha Oriental, para além das questões políticas mais imediatas. Existe ali memória afetiva, existe denúncia, e é importante que a gente veja essas duas obras, tanto no que elas têm de relevante do ponto de vista cinematográfico, quanto no que elas têm de tocante em relação ao momento histórico, ao momento de rescaldo após a reunificação da Alemanha e a constatação do papel da antiga Alemanha Oriental nessa reunificação. Então, deixa eu pegar minha colinha, porque são vários dados. Então, Adeus Lenin é de 2003. Foi dirigido por Wolfgang Becker e ganhou 21 prêmios, principalmente na Alemanha e no resto da Europa. Um deles é um Goya, que é um prêmio espanhol super prestigiado. O protagonista é o Daniel Bru, e é um ator que eu gosto demais. Vocês vão encontrá-lo em filmes excelentes, alguns blockbusters, porque as pessoas precisam pagar as contas, mas há uma porção de filmes alternativos e eu recomendaria Salvador, que é uma cinebiografia do Salvador Puig-Antich, que foi um militante catalão executado pelo governo franquista. E, bom, Daniel Bru é excelente sobre todos os pontos de vista. O outro filme, A Vida dos Outros, é de 2006 e foi dirigido por Florian Henkel von Donnersmarck. E eu já digo que eu não sei muito das nuances da pronúncia do alemão. Então, alguns nomes eu vou acertar e outros eu não vou. A Vida dos Outros levou 22 prêmios, inclusive um Oscar de melhor filme estrangeiro e um BAFTA também de melhor filme não britânico. E é estrelado por Ulrich Milch e Sebastian Koch. Ulrich, que é o funcionário da Stasi, e Sebastian, que é o observado. E são dois filmes com dois pontos de vista totalmente diferentes. Eu vou dar o geral da trama, e esse vai ser um vídeo mais curto, mais de recomendação mesmo, não tanto uma análise profunda sobre o papel da memória, porque
eu tenho bastantes análises lá no meu canal original sobre o que significa a memória, sua construção e tudo mais, e há aqui no canal também antecedentes sobre isso. Então, a Deus Lenin é a história de um rapaz cuja mãe entra em coma durante a vigência do regime comunista na Alemanha Oriental. E ela é uma funcionária pública extremamente leal ao regime, é uma pessoa que é simples, mas que por causa da sua honestidade, da sua lealdade e da maneira como ela interage com o regime, ela tem um pouco de prestígio e principalmente que ela, para ela, o regime da Alemanha Oriental é a diferença entre a exploração máxima e um lugar decente de vida. Então ela abraça esse regime. Ela entra em coma e no processo em que esse rapaz e sua irmã cuidam dela e os amigos dele se envolvem, o muro cai. E há uma transformação vertiginosa. As instituições e o comércio capitalista varrem a sociedade. E é muito rápido. E aí um dia ela acorda e o médico diz para esse rapaz que ela não pode sofrer choques, porque o coração dela está fragilizado. E ele fica desesperado, porque ele pensa, ela vai acordar e o comunismo acabou. E a vida dela acabou em tudo que havia de significado. Então ele faz o ato de amor mais impensado e mais incrível, que é um filme que... o filme alterna momentos de comédia, de um pouco essa coisa agridoce, e momentos de emoção incrível, porque até onde você é capaz de ir por amor a uma pessoa? Porque ele reconstrói no entorno dela o mundo comunista. Ela está convalescendo na cama e ele... sabe, ele reconstrói o antigo apartamento, ele guarda os móveis novos, mais recentes, ele guarda as novidades, ele caminha pela cidade, ele vai aos lugares onde existem ainda produtos da Alemanha Oriental, para que ela não saiba, para que ela possa ir sendo preparada aos poucos. E nisso ele perde a chance, porque ele não, ao não contar para ela, ele não tem acesso ao dinheiro que ela guardou e ele não pode converter as economias dela para o novo dinheiro. Então eles vão perdendo o status que ela conquistou ao longo de toda uma carreira na burocracia estatal. E é um filme inacreditavelmente meigo, adorável, mas ao mesmo tempo que nos leva a pensar sobre a memória e o ponto de vista. Eu não vou dar o fim, vocês, se tiverem interesse, vocês assistem, preparem os lenços, porque se você não chora vendo Adeus Lenin, você está morto. É um filme inacreditavelmente bom e, como eu disse, muito meigo e delicado, ao retratar o amor desse filho, ao retratar que, ao mesmo tempo, ao fazer esse gesto de amor para a mãe, ele também está trabalhando o luto dele pela perda da Alemanha que ele conheceu. Ele está trabalhando
o fato de que uma boa parte da população da Alemanha Oriental foi atropelada e tratorada pela reunificação, e só foi cair a ficha muitos anos depois. Em que termos essa reunificação se dava? Que eles estavam sendo destinados a ser o subemprego, a reserva de mercado da Alemanha Ocidental, que eles entravam nessa reunificação da Alemanha como cidadãos de segunda classe. E esse filme vai mostrando sutilmente esse processo, se você prestar atenção. Então, é um filme que eu recomendo muito e que é um dos meus favoritos desde o momento em que foi lançado. A Vida dos Outros é um filme mais político e retrata o dilema de consciência de um funcionário do último escalão da burocracia que é designado para espionar um diretor de teatro. E mostra todos os meandros da Stasi, mostra toda a maneira como essa espionagem girava em torno do poderzinho desse ou daquele funcionário, da maneira como isso era estruturado. E é interessante porque o protagonista, que é esse funcionário, ele percebe que o gesto dele vai contribuir para a prisão e a morte desse diretor. E a consciência dele fala mais alto porque ele percebe que o que o cara está fazendo não é nada demais. Não é, o cara não é um criminoso, ele só é um objetor de consciência dentro de um regime cuja polícia secreta está lá para intimidar quem pensa diferente. Então, o filme todo vai mostrando as peripécias que esse coitado desse funcionário, que é uma pessoa extremamente simples, mas honesta, vai encarando para não expor o espionado. E como o espionado está alheio às armadilhas que vão se formando, quer dizer, ele percebe, mas ele não entende a dimensão disso, ele não entende o que está na frente do nariz, o que está a um palmo do seu olhar, porque ele está obcecado com algo como um momento histórico, como o heroísmo pessoal e a própria consciência, quando na verdade quem está vivendo o verdadeiro dilema de consciência é aquele coitado daquele funcionário que não é nada, que é uma engrenagem naquele sistema de espionagem gigantesco e que a qualquer momento pode ser morto. E o cara nem sabe o quanto esse funcionário arrisca para impedir que ele, o diretor, seja morto. E é um filme denso, é um filme difícil de assistir, é um filme angustiante, mas é extremamente bem realizado, bem dirigido. Aliás, ambos os filmes são extremamente bem dirigidos e tem uma ambientação perfeita, que é uma das características do cinema europeu em geral. No final, quando ocorre a reunificação da Alemanha, esse diretor é celebrado, todas as suas memórias, a sua obra, tudo. Ele resistiu heroicamente ao comunismo, né? Palavrório, discurso e tudo mais. Só que quando os arquivos da Stasi são liberados e ele vai lá para ver a própria pasta, ele vê
que havia escutas em todo o seu apartamento e que o funcionário que ouvia não relatava o que estava acontecendo de verdade. E ele cai na real de como um gesto de um total anônimo que nunca vai ser celebrado por essa construção de memória anticomunista é que salvou a vida dele e que é muito mais heróico e maior do que tudo que ele fez. E dessa vez eu vou contar porque é importante. O filme praticamente termina com que ele descobre quem é esse funcionário e ele vai atrás e ele vê que o cara hoje é um humilde carteiro e ele tem vergonha, ele não tem coragem de abordar nem para agradecer. O que ele faz é que no próximo livro ele agradece ao anônimo, iniciais tais. E é muito impactante porque dá a impressão de que a ficha do cara sobre a realidade da vida só caiu no momento em que ele se deparou, em que existem gestos que são imponentes e existem gestos que são anônimos e que muitas vezes, para você poder ser imponente e heróico, anônimos arriscam a vida por você. E é genial, gente, é muito, muito, muito bem realizado. É um filme que mereceu cada prêmio que recebeu. Aliás, Adeus Lenin também. Todos os prêmios em relação aos filmes e ao elenco desses dois filmes são merecidos. São interpretações impecáveis, justas, adequadas, sem histrionismo barato, sem heroísmo idiota, sem aquela manipulação emocional do público. São filmes que mesmo construindo toda essa base sentimental, eles não apelam de modo barato e óbvio. Você se emociona por causa do poder das histórias contadas e não por recursos baratos e ordinários da indústria cinematográfica. E isso para mim é muito importante. É por isso que eu jamais em toda a minha vida vou recomendar A Lista de Schindler como um bom filme. Porque é um filme tão ordinariamente apelativo que as outras qualidades cinematográficas se perdem nisso. Então, eu recomendo amplamente que vocês assistam Adeus Lenin e A Vida dos Outros e que vocês reflitam sobre construção de memória e o que se busca quando a construção da memória é feita a partir dos meios oficiais, respondendo a quem está no poder do momento e não a quem está no governo. Cuidado, porque na maior parte das vezes quem está no governo não está no poder na democracia burguesa. É preciso prestar muita atenção a que interesse serve a construção de determinadas memórias e como a memória é o reagente dos desfavorecidos, como diria Máximo Gorki, ou como a memória é uma ferramenta de luta. Existem muitas e muitas dimensões para a memória, e essa é uma discussão que nos cabe aqui na América Latina. Quais memórias estamos ou iremos construir? Mas no caso dos regimes da antiga União Soviética, do leste europeu e da própria Alemanha, é importante porque a memória em disputa sobre o período dos regimes que se auto-intitulavam comunistas
e que alguns tentaram muito ser e outros mais ou menos, mas a memória em disputa desse momento foi atropelada pelo pensamento de extrema-direita que coloca isso como uma luta do bem contra o mal e que o bem seria o Ocidente e o mal absoluto seria o comunismo. E nós vivemos esse massacre midiático há décadas, em que o público, idiotizado por esses argumentos meia-boca e livrinhos chinfrins com falsas referências bibliográficas produzidos pela extrema-direita, pautam discursos e discussões que não têm a menor acuidade, que não têm um método historiográfico acurado, que são só discurso e construção de memória politicamente engajada em projetos autoritários de extrema-direita ou em democracias burguesas capengas, dependentes do apoio da OTAN e dos Estados Unidos. Então, sim, essa é uma questão política. A construção da memória sempre é uma questão política e não apenas histórica. E é política no seu sentido mais amplo, não apenas dos regimes. E se você chegou até aqui e tiver interesse em assistir esses dois filmes, também vou recomendar um vídeo que estarei postando lá no meu canal original, junto com esse aqui, sobre a questão do 31 de março aqui no Brasil. Eu espero que vocês aproveitem as minhas indicações, que pensem, reflitam, ponderem, como eu costumava dizer, e vejam o papel da memória. Eu venho tratando disso nos meus canais há um bom tempo, e é um tema importante. Adeus Lenin e a vida dos outros são exemplos de como a memória pode ser construída de uma maneira artística, honesta e muito bem feita. E é por isso que eu os recomendo a vocês. Espero que vocês gostem desse humilde esforço. Cuidem-se muito e até a próxima.